Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 5 a 11. Paulo anuncia a Jesus. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Meus irmãos, continuando o estudo do livro de Atos, capítulo 18, nesse trecho do estudo aqui dos versículos 5 a 11, nós vamos ver sobre Paulo anunciando a Jesus. Lembrando que Paulo está na cidade de Corinto. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Então, como vimos no estudo anterior, Paulo estava morando e trabalhando com Áquila e Priscila. Lembrando que eles eram fabricantes de tendas e eram judeus que estavam vindo de Roma, pois os judeus haviam sido expulsos de Roma pelo imperador. E testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então Paulo, ele parou com a sua atribuição de fazedor de tendas e se dedicou exclusivamente à pregação do evangelho. Observem que Paulo havia sido designado para levar o evangelho aos gentios. Constantemente nós vemos Paulo tendo problema com os judeus. Versículo 6, observem. Opondo-se eles e blasfemando. Então Paulo estava levando o evangelho aos judeus e eles estavam se opondo e blasfemando. Eu peguei a definição bíblica aqui de blasfemar, que é falar mal de Deus, de coisas sagradas ou de pessoas que possuem autoridade espiritual. Nesse caso específico, eles estavam blasfemando contra Paulo, que era uma autoridade espiritual, e contra a palavra de Deus, que era o evangelho de Jesus Cristo, ao qual Paulo estava pregando. Como que Paulo reagiu diante dessa situação? Sacudiu Paulo suas vestes. Vamos trazer uma referência bíblica aqui do mandamento de Jesus. O que os discípulos, os apóstolos, deveriam fazer caso a palavra do evangelho fosse rejeitada, que ela não fosse aceita. Vemos lá em Mateus 10, os versículos 14 e 15, que diz o seguinte: se alguém não vos receber, nem ouvir a vossa palavra, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus orienta os seus discípulos a simplesmente sacudirem o pó de suas vestes, de suas sandálias. Ele não orienta aos discípulos agirem com violência, promoverem revoltas, discussões, muito pelo contrário. Se nós formos viver conforme a palavra de Deus, nós temos que viver
conforme os frutos do Espírito, e não conforme as obras da carne. Aí continuando, e disse-lhes, aqui é Paulo falando, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo. Paulo enfatiza que cumpriu a sua missão, que era levar o evangelho. Quando ele fala que sobre a sua cabeça o vosso sangue, quer dizer assim, que se vocês não querem a salvação, não é porque eu não estou oferecendo a vocês a salvação através do evangelho, da pregação, do evangelho, mas é porque vocês, pela sua própria consciência, estão rejeitando a palavra de Jesus. Tem uma frase que eu costumo dizer muito aqui, que eu até uso como uma filosofia de vida. Acredito que todos nós já passamos por experiências onde nós tentamos ajudar a pessoa e a pessoa acaba se virando contra nós que estamos tentando ajudá-la. E eu digo o seguinte: só tem como ajudar quem quer ser ajudado. Continuando este versículo, e desde agora eu vou para os gentios. Então Paulo diz assim, eu não vou mais perder, entre aspas, o meu tempo debatendo com vocês, judeus, que não querem receber o evangelho. Eu vou para os gentios. Lembrando, e aqui a referência bíblica que eu vou trazer em Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, é Jesus falando, tá? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para o meu nome, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aqui é Jesus falando a Ananias para orar para que Paulo voltasse a enxergar, dizendo que Paulo tinha sido escolhido e que levaria a sua palavra, o evangelho, o seu nome perante os gentios. Versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Então aqui, nós vimos que Tício Justo recebeu Paulo em sua casa. A casa dele era contígua. O que significa contígua? É algo que está próximo, adjacente ou em contato direto com outra coisa. Como ela era contígua à sinagoga, a gente tem um entendimento que a casa dele era junto com a sinagoga. E esse nome Tício Justo faz uma referência a um nome romano, ou seja, esse Tício que recebeu Paulo era um gentil. Mas Crispo, que era o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, observe, Paulo foi recebido em sua casa por Tício, que era romano. E aí na sequência, lembra que a casa dele era junto à sinagoga. E aí no versículo 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, um judeu. Então, tanto um gentil como um judeu receberam Paulo na sinagoga, entre aspas, porque ela era contígua ali, ela era junto com a sinagoga. E tanto Tício como Crispo creram no Senhor, creram em Jesus, creram na pregação do evangelho levado por Paulo. E aí na sequência, também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e eram batizados. Aqui eu trouxe uma referência bíblica falando sobre batismo, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 a 20. E Jesus, observe, aproximando-se, falou-lhes dizendo, é Jesus falando, aqui Mateus só está contando, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade para Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quis trazer essa referência ali do Evangelho de Mateus, porque nós vemos muitas igrejas criando rituais para batismo, cobrando quantias em dinheiro para batismo, dificultando o acesso ao batismo, burocratizando o batismo, né? Em outras palavras. Isso tanto igreja católica como igreja evangélica. Aqui não tem lado puxando a sardinha para nenhum dos dois. As duas dificultam, em sua maioria, tá? Jesus disse que quem cresce e fosse batizado seria salvo. É o que diz na palavra. Nós temos que viver conforme a palavra de Jesus Cristo, conforme o ensinamento de Jesus. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus, Ele é amor, mas é justiça. Mas Deus primeiro é amor. Então, se você tiver somente o amor sem a justiça, você não está vivendo conforme a palavra de Deus. Se você tiver somente a justiça sem o amor, você também não está vivendo conforme a palavra de Deus. Mas lembrem-se, meus irmãos, que sempre, em primeiro lugar, vem o amor, para só depois ter a justiça. A justiça de Deus, dos homens de Deus, de acordo com a palavra de Deus, a justiça, ela tem que ser alicerçada no amor, pois a justiça sem amor é tirania. No versículo 9, teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Olha a referência que nós acabamos de fazer no versículo anterior, que diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui é Jesus dizendo, naquele caso da referência anterior, ele estava dizendo no Evangelho de Mateus, e aqui é no sonho, na visão que Paulo teve durante um sonho, onde Jesus diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto, versículo 10, eu estou contigo, Jesus está com ele, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Versículo 11, para concluir esse trecho de estudo: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, reforçando a missão de evangelização de Paulo. Paulo chegou em Corinto, foi rejeitado pelos judeus, ele partiu para os gentios, ele teve uma aceitação e ele ficou 1 ano e 6 meses ali em Corinto pregando a palavra de Deus. Mas ele não podia se estabelecer, constituir uma igreja e ficar ali tendo uma vida tranquila? Poderia, mas essa não era a missão que Paulo havia recebido. E assim como Paulo, nós também devemos estar atentos à missão que nós recebemos de Deus. Nós, como cristãos, devemos viver conforme a palavra de Deus. Não simplesmente conhecer, viver conforme a palavra de Deus. E viver conforme a palavra de Deus é levar o Evangelho, é enxergar o mundo com os olhos de Jesus. E isso não se refere restritamente a quando estamos na igreja ou quando estamos em comunhão com os crentes. Muito pelo contrário. Nós devemos, através da nossa vida, dar testemunho da nossa fé cristã. Nós devemos agir como cristãos. E isso, meus irmãos, é dentro da igreja, é no nosso trabalho, é na sociedade, é na política. Nós estamos vivendo um momento político conturbado no Brasil e nós, como cristãos, devemos nos posicionar, não com radicalismo, mas com amor, conforme a palavra de Jesus Cristo.
Não tem como o cristão ser cristão somente na igreja. Ou ele é cristão em todos os momentos de sua vida, ou ele não é cristão. Mais uma vez eu convido os irmãos a um desafio. Em todas as situações, procurem olhar para a vida com os olhos de Jesus. Como Jesus reagiria nessa situação? O que Jesus falaria? Como que Jesus iria decidir diante de uma dificuldade? Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.